Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de atestado de capacidade técnica genérico. Eu confesso para vocês que eu achei que esse vídeo ia ser fácil, rápido de fazer, mas o estudo para ele, a busca de jurisprudência para ele demandou um certo tempo. Então, prestigie o professor, já clica aí no joinha, ativa o sininho para receber comunicação de novos vídeos, segue o canal, compartilha esse vídeo, salva para você estudar, menciona aí, faz aí um comentário pedindo novos vídeos ou dizendo o que você achou desse vídeo ou deixando a sua dúvida para que a minha equipe possa te responder e você possa receber os próximos vídeos. Vamos lá. Será que eu posso aceitar um atestado de capacidade técnica numa licitação de limpeza predial, um atestado de capacidade técnica falando de segurança patrimonial, de vigilância patrimonial? Será que eu posso aceitar um atestado de capacidade técnica genérico, que traz lá só o objeto sem quantitativos? Será que eu posso exigir numa licitação de fornecimento atestados de capacidade técnica referentes, vamos imaginar uma licitação de material de construção, eu quero atestado de capacidade técnica referente ao fornecimento de um quantitativo X de sacos de cimento? Estas são as perguntas que nós vamos responder na data de hoje. Ok? Vamos começar pelo princípio. Nós estamos gravando esse vídeo já na égide da nova lei de licitações e há uma mudança relevante da legislação passada. Ok? Isso é um ponto importante. Na nova lei de licitações, o artigo 67, lá no inciso 2º, vai trazer 3 palavras importantes para começarmos a traçar as nossas respostas, o nosso raciocínio. Veja comigo o que diz o artigo 67. Ele diz lá: a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a, inciso 2º, certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços, primeira palavra importante, similares, segunda palavra importante, de complexidade, terceira palavra importante, tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 da nova lei de licitações. Logo em seguida, nós temos o parágrafo 1º trazendo o dispositivo no seguinte sentido: a exigência de atestados será restrita à parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%. E aí o parágrafo 2º vai dizer que, nessas condições de parcela relevante, eu posso exigir quantitativos de até 50% de cada uma das parcelas. Volta aqui comigo. Vamos lá. Serviços, similares, complexidade. Serviços. Quer dizer então que não existe mais atestado de capacidade técnica operacional para fornecimento? Essa pergunta eu vou responder por último. Você vai ter que ficar comigo até o final do vídeo para saber a resposta, até porque senão você me abandona antes e eu fico aqui falando sozinho. Serviços. Não pode ser qualquer serviço, tem que ser um serviço com complexidade. Complexidade tecnológica ou operacional. A atividade, o serviço em si tem uma dificuldade. É reconhecida uma dificuldade na sua execução de forma inerente. Não é então um serviço comum, não é então um serviço simples de ser executado. Esse é um ponto muito importante, ok? Agora, além disso, o serviço tem que ser similar àquele que eu estou licitando. O que significa dizer similar? Significa dizer que não precisa ser igual. Então, se eu estou licitando, por exemplo, serviços de limpeza predial, eu não preciso exigir que a empresa comprove a sua experiência com atestados de serviços de limpeza predial, ou que seja limpeza de prédios públicos, porque não há essa necessidade. O Tribunal de Contas da União tem uma decisão muito interessante a respeito disso. Veja comigo. Nas licitações para a contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais. Volta aqui comigo. O que o TCU está dizendo? Amigo, não há complexidade na atividade de limpeza. Não é difícil limpar o piso, limpar as janelas, limpar a cozinha, enfim, fazer limpeza. Não é difícil. A dificuldade nesse serviço está na gestão da mão de obra. Diferente, por exemplo, de eu licitar uma limpeza predial de fachada do lado externo de um prédio com 50 andares. Aí há uma complexidade operacional que recomenda que eu diga: eu quero que você me comprove que você já fez limpeza predial do lado externo em prédios desse tipo.
Perceberam a diferença? Então, na primeira hipótese, quando o serviço é mais simples, não possui complexidade, a nova lei está dizendo, olha, você não deve pedir o atestado de capacidade técnica do serviço. Por quê? Porque eu só quero serviços complexos. E quem vai definir essa complexidade? Quem nos diz isso foi o parágrafo 1º, em que ele diz que a complexidade tem que ser relatada na parcela relevante, tem que ser identificada na parcela relevante. Parcela relevante existem dois tipos. A parcela relevante técnica, que é exatamente esta complexidade, e a parcela relevante financeira, que a própria lei já diz que é tudo acima de 4% do valor estimado da contratação. Então, para exigir atestados de serviços, obrigatoriamente o nosso ETP, lá na fase de planejamento, tem que identificar que os serviços são complexos, fogem ao usual ou não são de simples execução. Ok? 2. Tem que identificar quais atividades possuem essa complexidade para definir a parcela relevante e, a partir daí, na definição do ETP de qual é a parcela relevante, pode-se definir os quantitativos que vão ser exigidos, que constem do atestado ou dos atestados, se for possível a soma de atestados, para que seja apresentado pelo licitante. Então não dá mais para simplesmente sair pedindo atestado, porque você pode sofrer ali uma impugnação do edital, você pode aí ser objeto até de um mandado de segurança, dizendo, olha, está pedindo atestado de capacidade técnica para um serviço muito simples. E 2, voltando na decisão do TCU, né, eu não posso exigir atestado de capacidade técnica de limpeza predial, aquela simples, né, chão, né, pias, bancadas, cadeiras, mesas. Por quê? Porque a dificuldade não está aí nesse contrato. A dificuldade está na gestão do contrato, na gestão de pessoas, na gestão de mão de obra. Então, eu até posso pedir um atestado que se refira, né, à execução de serviços com mão de obra dedicada, predominância de mão de obra, mas nunca falar do tipo de serviço, porque a execução, a atividade daquele serviço é simples, não preenche o requisito da complexidade. E aí então nós explicamos a questão de similaridade e explicamos a questão da complexidade. Falta a gente falar um pouquinho sobre a questão do fornecimento. É possível exigir atestados de capacidade técnica para fornecimento? Veja, a postura legal, a norma legal não prevê atestado de capacidade técnica para fornecimento. Então, portanto, numa interpretação literal, não seria possível. Eu, Ricardo, particularmente, não gosto do dispositivo legal nesse sentido. Por quê? Porque existem fornecimentos que possuem complexidade. Você vai ter que distribuir um material para todas as unidades da Polícia Federal no Brasil. Você vai ter que realizar um fornecimento de equipamentos em várias regiões do estado. Difícil acesso, né? Às vezes, você tem um fornecimento que possui ali uma complexidade para a concretização do objeto. E você ficaria impedido de pedir atestado porque não prevê a legislação. Acredito eu que a evolução da jurisprudência trará a possibilidade da exigência de atestados de capacidade técnica para fornecimento. Até porque, vamos pegar um exemplo, eu estou gravando esse vídeo em março de 2024, até porque a própria AGU, nos modelos que tem, né, de editais, de pregão, de concorrência, menciona, quando se trata de fornecimento, a possibilidade dos atestados. Então veja aí que é uma tendência, como era na legislação passada. Agora, pela literalidade da norma, abre-se aí a possibilidade de você impugnar um edital de fornecimento que exige atestado, você pode impetrar mandado de segurança, você pode representar o Tribunal de Contas, justamente porque não há o permissivo legal, e aí você vai ter que resgatar o conceito do princípio da legalidade para a administração pública. Eu só posso fazer aquilo que está previsto na lei, na forma da lei. Ok? Então há aí uma sombra sobre a questão dos atestados de capacidade técnica para fornecimento. Mas mesmo que se admita a questão do atestado para fornecimento, as outras duas palavras, né, continuam em vigor similaridade, né, e complexidade. Então vamos trabalhar com a ideia de que seria possível o atestado para fornecimento. Será que eu posso exigir numa licitação para material de construção um atestado de capacidade técnica que me comprove que ele forneceu X sacos de cimento, porque o item saco de cimento é aquele que possui maior relevância financeira, né? Me parece que não. Por quê? Porque qual é a complexidade do fornecimento do saco de cimento comparada à complexidade do fornecimento do saco de cal, da areia, do vergalhão de aço? A complexidade não muda.
Percebe? Então o correto neste caso seria exigir atestados de capacidade técnica referentes ao fornecimento de material de construção. O grande problema é que eu vou ter que identificar a parcela relevante, né? Porque eu tenho que identificar quantitativos. Ou eu não peço quantitativos, eu peço só a similaridade com o objeto. Também é possível. Eu quero que se comprove a experiência no serviço X, sem dizer quantitativos, no fornecimento Y, sem dizer quantitativos. Também é possível. Agora, para exigir quantitativos, eu vou precisar lá no meu ETP dizer quais são as complexidades, dizer quais são os objetos que são complexos em sua execução, tanto serviço quanto fornecimento, admitindo a hipótese do atestado para fornecimento, lembrando da sombra, né? E vou ter que defini-los como parcela relevante, isso vai parar no termo de referência, que daí vai trazer os quantitativos. Então, é possível ter atestado de capacidade técnica genérico? Depende, né? Depende se eu vou pedir de fornecimento pulverizado, como de material de construção, que eu vou receber um atestado de capacidade técnica genérico sobre fornecimento de material de construção. Depende se eu vou exigir lá uma comprovação do serviço em si, mas sem exigir quantitativos. Eu posso exigir lá, eu quero atestado de capacidade técnica de que você executou serviços de limpeza, sem quantitativos. Poderia até questionar eventualmente a complexidade desta atividade para que fosse exigido atestado. Tome muito cuidado com isso. O legislador ficou muito criterioso agora. Por quê? Porque exigir atestados acaba trazendo uma restrição à competitividade, uma limitação de quem pode participar. E não, essa não é a intenção da lei. A intenção é abrir a competitividade, ok? Então tome muito cuidado, você que vai elaborar o edital, você que vai elaborar o ETP, você que vai elaborar o TR, para que nesta elaboração não acabe criando exigências de atestados de capacidade técnica que são ou muito genéricas ou fogem ao conceito de serviço, similaridade e complexidade. Sem isso, vocês correm muito risco ao exigirem atestado de capacidade técnica. Gostou desse vídeo? Se você gostou, curte esse vídeo, ativa o sininho, segue o canal, ative o sininho, compartilha com o teu colega, com o teu chefe, com o procurador do município, com o controle interno, né? Deixa o teu comentário e eu te desejo muita sorte e te encontro no próximo vídeo. Tchau!